E aí, minha gente, como vocês estão? Eu estou aqui porque a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing político. Vamos analisar aí o posicionamento digital do nosso atual presidente Bolsonaro e do futuro presidente Lula. Afinal, as eleições já se encerraram e a gente pode conversar mais sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre marketing político, campanha política, a gente precisa entender que são guerras de narrativas, ou seja, vence quem tem o melhor discurso, quem se posiciona melhor, quem tem uma melhor imagem diante do público. Então, o produto oficial da campanha não é o candidato, mas é o resultado e as soluções que ele propõe para aquele público, seja para o país, para o estado ou para o município. E aí a gente vai analisar, estou aqui com o perfil do Bolsonaro e do Lula, e a gente vai ver quais as estratégias que eles tomaram no meio do perfil, qual foi a comunicação que eles decidiram adotar, qual foi o inimigo que eles decidiram propor para o público, e a gente vai conversar sobre isso. Então vamos começar pelo perfil do Bolsonaro, que hoje é o atual presidente do Brasil. E o Bolsonaro ele tem um posicionamento com muitos gatilhos mentais que envolvem, que se conectam com o povo brasileiro. A começar porque ele se posiciona como um herói da pátria, né? Ele se posiciona com um lado patriota e isso desperta a população para vestir a camisa. Se você for comparar quantas pessoas utilizavam com frequência a camisa do Brasil no dia a dia, nas ruas, antes do Bolsonaro e hoje, a quantidade de pessoas que hoje têm a camisa do Brasil, que compraram, que vestem, que estão nas ruas, é muito maior. Então, ele se posicionar como esse herói da pátria fez com que as pessoas também vestissem a camisa do próprio país. Não é à toa isso tudo. Afinal, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Então, um dos grandes eventos que para todo mundo é a Copa do Mundo. Então, quando as pessoas vestem essa camisa, que se posicionam como patriotas, elas não estão dizendo apenas que estão votando em um candidato, mas estão votando por um país melhor. Gatilho fantástico que o Bolsonaro utilizou. Além disso, ele utiliza em sua linguagem muito meme, muito deboche. Vocês vão ver aqui na tela alguns prints de momentos onde ele usou esse meme, esse deboche para poder se sobressair no Twitter, principalmente. E tratando-se do patriotismo também, a gente quando vai analisar sobre o Bolsonaro, a gente vê que quando a gente passa nas ruas e vê uma casa com a bandeira, é quase que impossível não pensar no presidente. É quase que impossível não entender ou imaginar que aquela pessoa ali vota ou votou no Bolsonaro. Além disso, ele também utiliza como gatilho mental os inimigos comuns, que são comunismo, esquerda, a Globo. Né? Ele chegou como um candidato para romper o sistema, para ir além do que as pessoas estavam acostumadas, para falar o que pensa e o que deve ser falado. Então ele é muito conhecido e ficou muito famoso por conta dos seus pronunciamentos, dos seus posicionamentos. E mesmo que muita gente discorde do que ele fala, esse foi o pontapé que o tornou uma pessoa tão reconhecida e tão popular nas mídias sociais. Além de tudo isso, quando a gente olha para o perfil do Bolsonaro no Instagram, principalmente, a gente observa que ele é muito mais humano. Não porque ele se identifica com as minorias, porque essa é uma pauta do opositor, mas porque o seu conteúdo ele não tem tanto design gráfico profissional. Então ele se comunica com o próprio público, ele mesmo se comunicando, ele faz posts específicos, ele faz lives e tudo isso agrega valor à imagem que ele quer ter, que é ser uma pessoa do povo, mesmo lutando na posição que ele está. A gente já falou sobre os inimigos comuns, mas vamos falar de gatilhos que também conectam sem ser inimigos. O grande slogan do Bolsonaro é Deus, Pátria e Família. Então a gente percebe que engloba a religião. E também sabemos que boa parte no Brasil são religiosos, são crentes, cristãos, católicos. Então são pessoas que se identificam com um candidato que se posicionou a favor de uma igreja, a favor da religião, a favor da defesa dessa religião, da defesa da família, da defesa de princípios e valores. E por isso ele se sobressaiu aí nas redes sociais por conta desse posicionamento, dessa postura. Isso também gera uma credibilidade pessoal, porque pessoas que são religiosas tendem a ter princípios mais conservadores. Então ele consegue alcançar esse público
em defesa desses valores. E quando a gente fala sobre Lula, a gente vê que ele se posiciona como um herói contra a pobreza, a favor das minorias. Essa é a grande chave da comunicação dele nas redes sociais. É tanto que se você olhar a capa de alguns perfis dele, você vai ver que é ele no meio da população. Ele não tem uma linguagem tão popular, mas ele se conecta com esse povo para dizer que eu sou como vocês. Lula não tem tanta presença digital como o Bolsonaro, talvez porque ele tenha passado aí um tempo fora do ar, né? Mas ele demorou a se posicionar, demorou a entrar no hype do TikTok, do Twitter, e por isso ele perdeu muita credibilidade no digital. Lembrando que isso não é um posicionamento de quem está ganhando ou perdendo, ou quem é melhor ou pior, mas uma análise de marketing, de fato, do posicionamento dos candidatos. Então, olhando para o perfil dele, eu não consigo identificar um perfil muito bom. Mas se você entrar no site dele, ao contrário do Bolsonaro, que você não vai achar um site oficial, o site do Lula é muito bem estruturado. Tem todas as informações, links que vai levar você para WhatsApp, para grupos, para notícias, para todas as informações que você precisa a respeito do seu governo. Ou seja, esse ponto ele sai na frente. Um site muito, muito bom. Além do site, as fotos de Lula são fotos muito boas, que remetem a muita emoção, como se de fato as pessoas ali fossem parte da família dele, fossem parte dele mesmo, fossem parte do que ele é, da sua essência. E por isso, ele transmite muito mais emoção nos seus posts do que o Bolsonaro. Seus grandes inimigos comuns com o povo é o capitalismo, é o próprio Bolsonaro, é a ditadura, é o medo do exército, é a própria direita. Esses são inimigos que ele coloca na mente do povo para que o povo se identifique com isso. Afinal, as pessoas não querem viver uma ditadura militar. E ele usa isso como um inimigo comum para convencer as pessoas de que ele é a melhor solução. Além disso, ele usa muito apelo, né? Um apelo muito grande para a parte de pobreza, como eu falei inicialmente, para o lado do Nordeste e principalmente para o lado da fome. Ele aborda muito isso, que vai acabar com todas as fomes do Brasil, vai sumir toda a fome, ele é a solução para tudo isso. Esse é o grande portfólio do Lula, vamos dizer assim. E também, outra coisa que ele se posiciona contra o governo do Bolsonaro é sobre a pandemia, colocando a culpa no seu opositor de todos os mortos que tiveram aí durante o período da Covid. Então, ele usa isso como um gatilho mental também para as pessoas que tiveram entes queridos que infelizmente faleceram, né? Pessoas que perderam amigos, pessoas que perderam conhecidos. Esse é um gatilho que ele usa para se conectar com essas pessoas e dizer, você sofreu isso, mas a partir do meu governo tudo isso vai mudar, eu vou conseguir lhe apoiar, eu vou conseguir lhe ajudar. E as pessoas são convencidas por esse discurso. Além de que, se você olha no perfil do Lula, ele fala muito sobre uma liberdade, né? Uma liberdade de pensamento, uma liberdade de gênero. São questões que ele aborda em favor das minorias e por isso ele consegue se conectar com esse público. Então a gente vê, de um lado, o Bolsonaro que se posiciona a favor da família, em defesa da vida, e do outro lado, um candidato que vai além disso, que está pensando na liberdade do povo, né? Colocando o povo para ser livre e fazer o que ele bem quiser. E do outro lado, alguém que defende princípios e valores, como eu falei para vocês. Então são candidatos com propostas totalmente diferentes, mas que tem um único público, que é o Brasil, para votar e decidir quem vai ser o novo presidente. Porém, a gente consegue observar essas diferentes posições, essas diferentes comunicações. Mas a gente precisa, com certeza, confirmar que entre os dois, o Bolsonaro ele tem um posicionamento muito maior nas mídias. Se a gente for somar aqui bem por alto, né, as redes sociais de Twitter, Facebook e Instagram, a gente vai ver que o Bolsonaro sai aí na média de 49,5 milhões de seguidores. É muita gente. E o Lula, como eu disse, demorou aí a se posicionar e ele fica com cerca de 21,6 milhões de seguidores no total, né? Somando Twitter, Facebook e Instagram. Isso pode crescer, isso pode diminuir, mas a gente vê que os números são nítidos. O Bolsonaro é muito mais engajado com o seu público. E aí eu vou colocar aqui para vocês algumas imagens dos perfis para vocês compararem aqui o posicionamento deles.
E a gente vai falar também sobre o design dos dois candidatos. Agora, falando de identidade visual, a gente precisa concordar que a logo do Lula é muito mais bonita visualmente. Até porque o nome Lula, ele é muito mais fácil de se pronunciar, ele é muito mais curto, você acaba gravando muito mais rápido. Porém, quando se trata de estratégia no marketing político, a logo do Bolsonaro, ela sobressai. Afinal, ela usa o princípio da identificação com as cores. Se você olhar a logomarca do Haddad há um tempo atrás, quando ele se candidatou, ele utilizou as cores do Brasil também, para que essa identificação fosse gerada e despertasse o público de que ele também é um patriota, mesmo que os princípios e valores dele sejam diferentes dos valores da direita. Isso é fato. Mas com certeza, se o Lula tivesse utilizado a mesma estratégia, ele tinha saído um pouco mais na frente quando se trata de engajamento nas redes sociais. Então a gente pode concluir que os dois perfis têm propósitos diferentes, têm condutas diferentes, têm valores diferentes, abordagens diferentes, mas o Bolsonaro ele é muito mais engajado no quesito de mídia social, muito mais presente e muito mais humano. E o Luiz Inácio, ele precisa ainda construir mais essa imagem, construir mais essa desenvoltura no digital. Ele usa muitos vídeos, de lives que ele fez, de momentos, de eventos. São vídeos que chamam muita atenção. Mas se você for observar vídeos dele interagindo com a câmera, ele ainda não aprendeu um comportamento ideal nesses vídeos para se conectar com o público. E o Bolsonaro é o contrário. Ele sai ganhando no quesito de vídeos que ele lida com a câmera diretamente. Ele consegue se conectar falando diretamente para o público. Então ambos têm muitas coisas para aprenderem no digital, mas ambos estão de parabéns nessa campanha política. Chegamos ao fim deste vídeo, deste conteúdo. E se você curtiu, coloca seu comentário aqui, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo e também nos siga nas redes sociais vizinhas.